Olá! Todo mundo sabe, ou pelo menos já ouviu falar, que o segredo para uma vida longa e saudável está no equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Mas parece que conquistar essa condição está cada vez mais distante da nossa realidade. O estresse no trabalho, os compromissos, a correria e a quantidade de problemas que enfrentamos no dia a dia acabam nos afastando desse objetivo. Vivemos numa era onde o tempo passou a ditar as regras e a escassez de tempo leva as pessoas a viver numa constante corrida contra esse bem mais precioso. Não temos mais tempo para fazer uma boa alimentação, não temos tempo para fazer exercício físico, não temos tempo para falar com as pessoas e não temos tempo para muitas coisas essenciais na nossa vida. Esses comportamentos, infelizmente, acarretam graves consequências para a nossa saúde e bem-estar. Se a falta de tempo é inerente ao mundo moderno, como viver com qualidade num tempo sem tempo? O programa Laura Campos Entrevista de hoje tem o prazer de conversar com o clínico geral e patologista, conhecido em todos os programas de TV como Dr. House brasileiro. Ele é professor de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor técnico de clínicas do Hospital das Clínicas, o mais conceituado da América Latina, e também autor do livro Saúde no Cotidiano, Viver Bem é Preciso, um clássico que se propõe a aproximar o público leigo desse tema fundamental para viver mais e melhor. O convidado de hoje é o médico Dr. Arnaldo Lichtenstein. Olá, doutor Arnaldo, seja muito bem-vindo ao programa. Eu acompanho no Jornal da Cultura, estou sempre ligada nos seus comentários, sempre muito pertinentes e necessários. Muito obrigada por estar aqui conosco, em especial neste pós-eleições que ainda restam resquícios dessa polarização que estamos vivendo. Boa tarde, Laura, é um prazer estar com você e o pessoal que está nos vendo. Realmente estamos de ressaca. Na verdade, não sei se de ressaca ou ainda um pouco de porre, né? Mas vamos lá, doutor Arnaldo. Antes de lhe bombardear com perguntas sobre saúde mental, sobre bem-estar e, claro, também sobre o seu livro, eu gostaria que o senhor contasse por que o menino, o jovem Arnaldo, decidiu ser médico. Além disso, o senhor escolheu a patologia e clínica geral também, que ajuda outros profissionais de saúde a determinar o diagnóstico da doença, tornando-se, inclusive, professor de medicina. Enfim, por que o Arnaldo faz o que faz? Uau! Tá. Mas você sabe, é uma coisa maluca. Assim, sempre eu quis ser médico e mais do que isso, a loucura não é querer sempre ser médico, muita gente quer. Mas eu sempre quis ser clínico geral, tá? Quer dizer, essa é uma loucura. Ser clínico, muita gente também queria, mas clínico geral é realmente a minoria das pessoas. E outros dias, outras eras, eu fiquei pensando por que eu escolhi. E ainda tenho dúvidas de por que eu escolhi, porque eu estou pensando sempre em modelos, né? Quer dizer, quem foi modelo que me indicou provavelmente foi meu clínico geral de quando eu era criança, que era um verdadeiro médico da família, que se diz hoje, né? Era um senhor já idoso, que atendia de crianças a idosos e fazia diagnósticos sem precisar de exames, né? Nós estamos falando há mais de meio século atrás. Então, talvez isso tenha ficado no meu inconsciente. São sempre modelos, né, que a gente reproduz, né? Então provavelmente foi isso, né? Provavelmente alguma coisa de criança ficou no meu inconsciente, mas realmente é muito gratificante o que eu faço. E só para dar um exemplo, quer dizer, é tão gratificante que as pessoas me veem feliz com o que eu faço, principalmente meu filho, que agora escolheu fazer medicina e está no 5º ano. Então eu acredito que ele também tenha visto o prazer que eu tenho com a minha profissão. Doutor Arnaldo, além de médico e patologista, o senhor mesmo disse, é clínico geral e da melhor qualidade. Podemos dizer até que o senhor é o nosso Dr. House, o Dr. House brasileiro, personagem famoso da série com o mesmo nome. Numa época que a medicina gosta de apresentar-se na qualidade de super especialista,
como é que é exercer a clínica geral nessa época de super especialista, né, onde os super especialistas dominam a cena? Quando é que é necessário um clínico geral no lugar de um especialista? Isso daí, quer dizer, eu sou clínico geral, patologia fiz no meu doutorado, quer dizer, eu não exerço patologia, né? Eu sou clínico geral e realmente vocês estão vendo, presenciando um dinossauro, né? Ainda existem poucos sobreviventes, mas a ideia, sem dúvida, clínico geral é fundamental para qualquer sistema de saúde bem-sucedido. Vou dar um exemplo histórico que remonta desde a década de 60, quando o modelo de medicina bem-sucedido era a Inglaterra, onde sempre era o clínico geral que fazia o primeiro atendimento e até hoje resolve 80% de todos os problemas de saúde. E hoje em dia, quem substituiu a Inglaterra é o Canadá, que tem o mesmo modelo. Então, se a gente pensar num modelo de saúde bem sucedido, digo custos-benefícios, ou seja, a resolução de problemas de saúde com custos empregados, o Canadá deve ser provavelmente o melhor país onde se tem realmente o clínico geral na vanguarda. E o que significa isso? O clínico geral, ele tem que ser muito bem formado, né? E ele tem, obviamente, além de formado, tem que ter uma atualização sempre constante, porque ele tem, como eu falei, condições de resolver 80% de todos os problemas. E o especialista, sem dúvida, que é fundamental, mas não é para a grande maioria dos problemas. Então, ele seria a complementação desse atendimento, desse trato inicial. E se a gente quiser, no Brasil, ter um modelo de saúde bem sucedido, tem que começar com, na verdade, eu nem falaria de clínicos gerais, mas de generalistas ou de medicina interna. E isso que tem que nortear toda a medicina, porque passa inclusive com medicina preventiva. Falando em medicina preventiva, com a melhoria das condições de vida e dos avanços da medicina, nós passamos a viver mais. Ainda bem, né? Hoje todos desejamos viver por mais tempo, contudo, viver mais não é sinônimo de viver melhor. E as pessoas finalmente perceberam que ser saudável é muito mais do que não estar doente. Portanto, o objetivo das pessoas hoje é não apenas viver mais anos, mas ter uma saúde duradoura. Sem saúde, a vida não tem o mesmo significado. Doutor Arnaldo, o que é ser saudável, então, nos dias de hoje? Perfeito. O que você falou é o que eu até enfatizo no meu livrinho. Não é um grande livro, mas são livros mais de dicas, né? Quer dizer, então, se a gente pensar uma coisa oficial pela Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde é o bem-estar biopsicossocial. Bio quer dizer ausência de doença. Psíquico é estar bem de cabeça, significa estar bem consigo mesmo. E tem uma definição muito mais ampla que é o social, ou seja, a sociedade saudável. Então, você mesmo começou a nossa conversa com a ressaca das eleições. Então, já digo que a nossa sociedade não está saudável. Ou seja, a gente precisa melhorar a sociedade para termos saúde também. Então, essa definição mais ampla inclui o momento do nosso ambiente. Mas não é só a sociedade, né? Quer dizer, particularizando, está no nosso ambiente de trabalho, está no nosso ambiente familiar, está nos pequenos grupos, ou seja, a saúde tem que estar na harmonia dessas variáveis. Ou seja, o conceito de saúde hoje em dia é muito mais amplo do que não ter doença. Doutor Arnaldo, eu queria falar um pouquinho do livro do senhor, né? Saúde no cotidiano, viver bem é preciso.
Logo no primeiro capítulo, o senhor destaca a importância de ter uma boa noite de sono, de ter um sono saudável. E, ao mesmo tempo, o senhor afirma que em torno de 50% da população tem algum problema para dormir. Por que é tão difícil dormir nos dias de hoje? Existe uma hora certa para dormir? Porque eu ouvi dizer que é mais saudável quem dorme antes das 10 horas da noite, porque em tese facilitaria a liberação da melatonina e do hormônio do crescimento. Essa hora certa para dormir não varia de organismo para organismo? Com certeza. Quer dizer, então por que as pessoas não têm noites saudáveis? Quer dizer, muitos conceitos estão envolvidos aí. Quer dizer, começa com a higiene do sono. Então, a pessoa tem que ter um ambiente para dormir que seja silencioso, escuro e arejado. Então, eu convido as pessoas que estão nos ouvindo e vendo para pensar como que é seu quarto de dormir. Quer dizer, se não tem uma construção ao lado, em São Paulo, por exemplo, isso está virando insuportável na cidade de São Paulo, onde começam construções às 7 da manhã, caminhões chegando, ou seja, o barulho é insuportável. A claridade, isso pode ser não só pela luz, mas pelo nosso celular, pela nossa televisão. E aí tem muitos estudos que falam que a luz do celular, a tonalidade azul da luz, mantém nossa cabeça ativa. E isso daí, quer dizer, mesmo que a gente esteja de olho fechado, mas com a luz batendo, ativa nossos hormônios. Ou seja, é uma dica para o futuro, para os produtores de celular, de televisão, para mudar a tonalidade da cor, que talvez isso ajude a relaxar mesmo com eles ligados. E, obviamente, a gente tem que desligar a nossa cabeça. E esse é o principal motivo para a gente não ter uma boa noite de sono. Quer dizer, os problemas do dia a dia, a gente fica ruminando, quer dizer, fica pensando o que eu não fiz durante o dia de trabalho que devia ter feito, ou fazendo agenda para o dia seguinte, o que eu tenho que fazer, e isso, obviamente, atrapalha o sono. Então, dicas boas, quer dizer, algumas eu coloco nesse livro, quer dizer, você, como falava nossa avó para nossas crianças, vai sossegando o facho meia hora antes de dormir. Ou seja, vai relaxando, vai começando a desligar televisões de noticiários, vai colocando uma música, não tomando café, não tomando bebida alcoólica, de preferência um chá de camomila, de erva cidreira. Ou seja, vai se preparando para o sono, que é uma fase importante do nosso dia. Doutor Arnaldo, eu ouvi ao longo de toda a minha vida que suco de laranja, né, faz bem para a saúde, principalmente de manhã. Hoje descobriu-se que engorda. Ovos na minha infância eram o principal vilão do aumento do colesterol ruim. Meus avós, meus pais, eles achavam que toda criança que estava magra estava doente. E aí, dá-lhe biotônico Fontoura, sustagem. Hoje tudo isso mudou. O que nós sabemos sobre sobrepeso? Quando é que uma pessoa está pesando mais do que deveria? Qual o tratamento ideal? Eu sou um pouco mais velho que você e a gente tinha um campeonato, um concurso de crianças mais bonitas, né? Tinha nome até de uma empresa, né? Quer dizer, o Bebê Johnson, posso dizer aí. E foi um erro histórico absurdo, porque o Bebê Johnson sempre era aquele mais gordo. E as mães davam muito carboidrato para as crianças e engordavam artificialmente. Sem dúvida, era um bebê bochechudo, mas não era um bebê saudável. Então, essa é a história. Quer dizer, então, que me perdoe Botero, nas artes das gordinhas, realmente não é o mais saudável. Então, quando a gente fala de peso, né? Quer dizer, a gente tem algumas medidas. A mais simples é aquele índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Então, se você pegar o peso em quilos e a altura ao quadrado em centímetros, você vai ter
limites, né? Até 25 é um peso saudável, mais que 25 já é sobrepeso, e obesidade a partir de 15. Então, a gente chega a ver pessoas com 40, que é a obesidade antigamente chamada de mórbida, mas hoje em dia, por um número ou pela palavra muito forte, se fala obesidade grau 3, e é essa, por exemplo, que indica uma cirurgia bariátrica. Mas a gente vê até 60, que é o super obeso hoje em dia. Mas nem todo doente se encaixa nesse tipo de definição por peso ou por altura ao quadrado. Muitas pessoas super atletas que têm uma quantidade de músculo absurda vai ter muito peso e não vai ter muita gordura. Então se vê medidas da cintura, do quadril, quer dizer, então a gente tem como sofisticar isso. Mas para a população em geral dá para usar isso. Quanto às comidas, quer dizer, realmente, quando se fala que o ovo era o vilão e hoje em dia não é mais, quando se falava de várias comidas que eram ruins e hoje são boas, é porque é muito difícil fazer trabalhos científicos com evidência mostrando isso, porque você teria que pegar como única variável o ovo, dentro de milhões de variáveis que tem no nosso dia a dia. Então, por isso está se vendo que talvez o ovo não seja realmente um vilão, mas seja o conjunto da obra. Então, a gente, para uma vida saudável, não é um alimento específico que vai fazer a diferença. E eu falo, quer dizer, eu, por exemplo, sou chocolatra, né? Então, as pessoas falam, chocolate é muito ruim para o colesterol, para a glicemia. A falta de prazer também é ruim para a saúde. Então, a gente tem que também negociar isso com a gente mesmo no dia a dia. Quer dizer, pode um pouquinho de chocolate para trazer a liberação da serotonina, o prazer, em detrimento, eventualmente, de tirar outros alimentos que possam aumentar o seu colesterol? Sim. É lógico, para um diabético, essa negociação tem que ser muito mais intensa. Ou seja, a gente tem que particularizar cada alimento e cada pessoa a cada momento. Ou seja, fazer uma generalização nunca é saudável. Como a gente escuta por aí, não é o que você come, é o quanto você come, né? Sabendo manter um equilíbrio, você pode comer de tudo que você quiser. Lembra-se que o elefante só come verde, né? E a baleia só come peixe, né? Então, realmente é uma boa caricatura aí. Doutor Arnaldo, na Europa, principalmente, há um maior controle sobre a quantidade de sal e de açúcar refinado que vão em alimentos como doces, bolachas, salgadinhos. Aqui no Brasil, comprovadamente, os nossos produtos industrializados, eles são excessivamente salgados ou adocicados. O problema é que, por serem mais baratos, né, que comida de verdade, a população acaba consumindo indiscriminadamente. O que é que falta? O senhor acha que falta ao Brasil uma política pública que controle melhor o que está sendo ofertado à sociedade nos supermercados, em especial às crianças e adolescentes? Sem dúvida, apesar dos rótulos desses alimentos começarem a ser Mudou agora, né? Isso, quer dizer, e vai se melhorar, mas precisa-se sim de uma campanha governamental nas 3 esferas, quer dizer, federal, estadual e municipal, falando desses vilões. Esses vilões realmente são muito importantes. Outro dia, saiu um trabalho maravilhoso, assim, de ficção, de terror, na verdade, um trabalho científico, falando que a gente até, em uma década, mais ou menos, a gente pode economizar quase 100 milhões de mortes se a gente fizer uma campanha de controle de gordura trans, de controle de sal na comida e controlar melhor a hipertensão. Esses 3 fatores vão ter impactos na saúde pública muito maior do que qualquer atitude médica. E isso é uma verdade. Quando a gente fala de que a população, por exemplo, do século passado para esse, dobrou a sua expectativa de vida no Brasil,
não foi às custas só de tecnologia médica, não foi o tratamento médico em si, mas foram condições básicas de saneamento, que ainda é horrível, mas melhorou bastante, condição de alimentação e vacinação. Se você elencar o que tem mais impacto na saúde pública, olha, o médico falando, não são as atitudes médicas, os tratamentos médicos, mas são as atitudes governamentais e sociais. É lógico que uma vez tendo saneamento básico, 100%, que a gente está muito longe disso, a gente tem metade da população brasileira sem esgoto. Quando a gente tiver 100% de vacinação das nossas crianças, que a gente está perigosamente diminuindo, e quando a gente tiver alimentação saudável para a população, que a gente está muito longe disso, ou seja, 33 milhões de pessoas no Brasil atualmente em segurança alimentar, quando a gente tiver isso, a gente vai discutir transplantes hepáticos, quando a gente vai fazer alta tecnologia na medicina do dia a dia. Infelizmente, a gente está muito longe disso. Já que o senhor tocou no assunto vacinação, durante a pandemia, ocorreu aqui no Brasil algo inédito, uma campanha contra a vacinação, seja para a Covid ou para outras doenças. O Brasil sempre foi campeão nas campanhas de imunização. O nosso SUS é elogiado mundialmente pela capacidade de vacinar em massa, em se tratando de um país gigante como o Brasil. E essa campanha contra a vacinação, que é muito comum nos Estados Unidos e Europa, parece ter contaminado os brasileiros. Nós tivemos agora há pouco a vacina contra a pólio e, se não me engano, acho que 20% dos pais deixaram de vacinar seus filhos contra a doença, que, por sinal, é uma das mais graves e letais da história da humanidade. Doutor Arnaldo, de que maneira o senhor entende e explica esse fenômeno mundial anti-vacinação? Por que ele tem ganhado rapidamente tantos adeptos no mundo todo? E quais as consequências desse tipo de discurso para a saúde pública num país como o Brasil? Nós temos aqui alguns fatores, não é um fator único. Vamos tentar separar as coisas. Quer dizer, existe, obviamente, a coisa mais deprimente, que é não acreditar na ciência, no poder da vacina, de colocar que vamos nos transformar em jacarés, se a gente vai vacinar, que vai mudar nosso DNA, mas isso nem é o mais importante, isso nem leva em consideração esse tipo de discurso. Nós temos alguns fatores importantes. Talvez, eu vou citar dois grandes fatores. O primeiro fator foi um artigo científico, eu coloco científico entre aspas, porque foi despublicado esse artigo, porque não tinha nada de científico. Um autor, um bandido, não foi um autor, ele colocou que a vacina, especificamente para sarampo, na época, tinha quantidades de mercúrio muito grandes e que isso levaria ao autismo de crianças. Isso pegou como uma bomba na comunidade em geral e científica especificamente. E depois se viu que essa pessoa tinha interesses contrários à vacina que existia do sarampo e que o trabalho não teve nada de científico. Foi feito com cerca de 20 pessoas por telefone, com perguntas capciosas para o pai de autistas, na verdade. E, ou seja, não é uma verdade, depois gerou muitos trabalhos bem feitos, que não tem nada de piora de autismo, e esse autor foi punido e foi cassado o seu diploma médico. Mas o estrago já estava feito, como qualquer fake news. E isso pegou a população da Europa e pegou a população dos Estados Unidos, dando um enorme demérito, né? e diminuição da vacinação. Isso começou-se há alguns anos atrás, uma epidemia de sarampo na Alemanha e alguns anos atrás nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, e no Brasil já estava voltando o sarampo também antes da pandemia. Mas existe um outro fator que pode
colaborar muito com isso. Assim, quando você não vê a doença, fica difícil de acreditar. E nós tivemos o último caso de poliomielite no final da década de 80 no Brasil. Ou seja, a grande maioria dos pais da população do Brasil nunca viu uma poliomielite, uma paralisia infantil. Ninguém viu uma criança fadada a usar próteses, órteses ortopédicas. Nunca se viu morrer de poliomielite, nunca se viu e nunca se escutou pulmões de aço, que eu tive a oportunidade de ver pessoas lá na ortopedia do Hospital das Clínicas com pulmão de aço onde não existia os aparelhos novos. Ou seja, se você não vê doença, você dificilmente acredita e, portanto, o seu estímulo para vacinação é menor. Então, juntando, você ter um artigo que fez um estrago, você não ver a doença e você ter um governante, pelo menos, lutando contra, então isso é um prato feito, né? Quer dizer, o que se fala hoje em dia de tempestade perfeita para destruição. Então é isso que está acontecendo. E, obviamente, a gente teve a campanha do Zé Gotinha, quer dizer, minha infância inteira era uma comemoração, era um evento levar para vacinar. Então, quer dizer, era uma coisa agradável, era uma coisa que os pais se sentiam realizando o seu trabalho de prevenir doenças. Quer dizer, era um espírito que estava incorporado na sociedade. E isso pode ser resgatado. Quer dizer, com esclarecimento, com campanhas e tendo isso no dia a dia incorporado nas pessoas. Chegou a hora do intervalo comercial. Já já estamos de volta com o clínico geral e patologista Dr. Arnaldo Lichtenstein, o Dr. House brasileiro. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje conversando com o Dr. House brasileiro Arnaldo Lichtenstein. Dr. Arnaldo, muito se tem falado e escrito sobre a globalização, mas muito pouco tem se estudado sobre a relação entre esse processo e a saúde da população. O fenômeno traz a expansão comercial mundial e traz também novas dimensões de tempo e de espaço, porque ao conectar a vida cotidiana das pessoas com acontecimentos em outras partes do planeta, acaba mudando a percepção das distâncias. No caso da saúde da população, a globalização tende a ocasionar também mudanças radicais nos padrões das doenças e na velocidade da disseminação das mesmas. Segundo estudos publicados pela revista médica britânica The Lancet, o mundo vive uma crise na saúde mental e os países estão falhando em combatê-la. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa relação saúde, globalização, disseminação das doenças. Então, só um parênteses, né? A revista Lancet, ela veio de lanceta, daquela faca que se usava para fazer sangrias, né? Então veio daí o nome. Hoje em dia, o Lancet ele se transformou na principal revista médica. Quer dizer, o índice de impacto que a gente fala é a maior e superou todas. Por que isso? Provavelmente pela publicação de muitos trabalhos impactantes sobre a Covid mesmo, ou também um outro fator que está se discutindo muito na área médica, que são artigos políticos em relação à saúde. Então, o Brasil foi mencionado em editoriais, em pelo menos 2 grandes editoriais, sobre o malefício do nosso governo na saúde brasileira, nessa revista científica. Foi uma coisa de debate apaixonada, mas não polarizado, mas sobre cientistas, sobre médicos que discutem se isso deveria ocorrer ou não.
está ainda em aberto. O fato é que isso tomou proporções globais, só pegando o seu nome, quando você falou o seu termo, mas vamos lá. Então, o que acontece quando você globaliza, né? Na verdade, não é bem uma globalização, mas é uma velocidade de locomoção. Tá? Então, quer dizer, a pandemia de gripe espanhola, que não tem nada de espanhola, foi um nome muito mal dado, né? Depois a gente até pode conversar sobre isso, mas em 1917, 18, durante a Primeira Guerra Mundial, demorou-se para se transformar em pandemia quase um ano e ainda facilitado pelo deslocamento dos exércitos. Então, quer dizer, era muito lenta, felizmente, uma epidemia se transformar numa pandemia. Hoje em dia, com a Covid, a gente viu que realmente se transformou em provavelmente 1 a 2 meses uma pandemia. Né? Então, quer dizer, se reduziu porque se reduziram as distâncias. Por outro lado, a globalização trouxe um grande benefício por causa dos esforços mundiais concentrados em solucionar o problema. Né? Quer dizer, a gente tem que ver também lados positivos dentro da catástrofe, que foi a união mundial em trazer soluções. Então, entre aparecer uma doença e se ter vacina, isso demorou poucos meses, e se estar vacinando a população. Quer dizer, para você ter uma ideia, entre se descobrir a varíola e se ter uma vacina de varíola e se erradicar a varíola, se demorou 200 anos. Né? Então, quer dizer, são coisas que se encurtou com a globalização. Então, a ideia é, sem dúvida, que isso facilita disseminações, mas se facilita controles. Infelizmente, quando se encontra as soluções, a globalização aí não acontece. Né? Os países ainda pensam, primeiro o meu quintal e depois os mais pobres. Né? Então, a gente vê ainda o grande preconceito da ciência nisso. Né? Quer dizer, o grande preconceito do mundo, em que não há equidade em relação à distribuição do conhecimento e, no caso, das vacinas. Ou seja, não tenho dúvida que se foi feito de maneira errada a distribuição das vacinas. Quer dizer, seria primeiro populações maiores e mais pobres, e não primeiro os mais ricos, como foi feito. Falando em pandemia, a pandemia trouxe consequências para todo o planeta, não só em termos financeiros, mas também comportamentais. A restrição de produtos, de alimentos, mas principalmente de sociabilização, mudou a nossa rotina, fazendo aumentar a digitalização das relações por meio das redes sociais. Os smartphones, eles passaram a ser talvez um presságio de uma ligação cada vez mais íntima entre o homem e a máquina. Talvez seja até ousado da minha parte dizer que estamos caminhando para nos tornar um ciborgue, né? Que é a junção do homem e máquina, porque a gente só não está no celular quando a gente está dormindo. Já por outro lado, existem estudos que evidenciam o impacto negativo da utilização excessiva dessas plataformas, tanto na saúde mental dos usuários, mas também no desenvolvimento de habilidades cognitivas de crianças e adolescentes em especial. Uma pesquisa realizada na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, eles apontou que aqueles que gastam mais de 3 horas diárias nas redes sociais apresentam um risco maior de transtornos mentais. E o mesmo aconteceu sobre a redução do uso das redes sociais para 30 minutos ao dia, diminuiu o sentimento de solidão. Por que a digitalização se tornou parte do nosso dia a dia? O problema é isso, a gente está lá clicando, né? Ela se tornou parte do nosso dia a dia. Então, doutor Arnaldo, eu queria que você explicasse por que o abuso dos smartphones por esse público pode ser prejudicial, né, para a capacidade de atenção, de foco, de memorização. Isso realmente acontece?
E como é que o modus operandi da sociedade atual, o mundo que a gente está vivendo hoje, está associado ao elevado número de casos de transtornos mentais em todo o planeta? Vamos lá, isso é muito complexo, mas não é só negativo. O primeiro exemplo positivo é nós aqui agora. Tá? Então seria impossível fazer uma coisa, uma distância de milhares de quilômetros como estamos, sem ser pessoalmente. Então não estaria aqui agora falando com o pessoal se não fosse pela tecnologia. Então isso é um lado bom. Vamos pensar em algumas coisas. Há mais de meio século atrás, as crianças elas brincavam na rua, tá? Faziam mais exercício, tinham uma sociabilização maior e, portanto, tinham grandes benefícios com isso. Porém, depois dessa geração, veio uma geração que ficava na televisão, assistindo televisão, recebendo de forma passiva todas as informações, sem interação e sem atividade física. Com a tecnologia dos smartphones e todas as outras tecnologias, as crianças continuaram sem atividade física, mas a interação começou a ser muito mais ativa, com o desenvolvimento de áreas cerebrais que minha geração ou antes não tinham. Então já está existindo estudos que há desenvolvimento de algumas partes do cérebro nessa geração bem mais jovem que não tinham nessa nova geração, da velha geração como eu. Então, o que significa isso no futuro? Talvez traga benefícios. Quando você falou de ciborgues, desse tipo de desenvolvimento, talvez a indução pelo desenvolvimento em criança esteja causando realmente alteração do cérebro para melhor, tá? Aí nós estamos falando da socialização, da depressão, da falta de relações humanas, que é fundamental para o ser humano, com certeza. Então, não são só dados negativos dessa coisa. É lógico que a gente tem já crianças com transtornos psicológicos de vícios no smartphone, com síndrome de abstinência, como qualquer droga, quando você tira o smartphone ou o brinquedinho tecnológico das pessoas. É útil? Sem dúvida que é útil, que é revolucionário esse tipo de tecnologia, que você tem acesso a informação como nunca houve. E isso também pode ser um problema. Por quê? Informação não tem muita coisa com conhecimento. Quer dizer, informação tem desde a fake news, mas desde informações incompletas. Então, a sabedoria está nisso, né? Quer dizer, a experiência e a orientação dos pais não está em tirar o smartphone da criança, mas é ver que tipo de informações isso gera conhecimento e utilidade para o dia a dia. E isso é o grande desafio dos educadores, né? De como orientar os seus alunos, seus filhos, em que essa é uma informação que pode se transformar em conhecimento. Então, são grandes desafios do dia a dia, né? E não necessariamente é ruim, não. Acho que não. Tem que ser, como tudo, bem usado. Doutor Arnaldo, do ponto de vista social, a gente está caminhando para o novo normal. Eu li que há indícios de que o pós-pandemia é um momento até mais crítico do que durante a pandemia. O senhor falou em gripe espanhola e guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, as taxas de suicídio foram baixíssimas, tanto do lado dos aliados quanto do lado do eixo. Mas no final do conflito, o quadro se inverteu
E o que a gente percebe é que no momento de grande crise, as pessoas, normalmente, elas têm mais resiliência, que aconteceu na Segunda Guerra. E depois da guerra, principalmente nos países derrotados, houve um grande aumento dos casos de suicídio. Por que o pós-pandemia faz com que algumas pessoas fiquem mais vulneráveis ou que sofram maior impacto na sua qualidade da sua vida? Tem muitos fatores. Quer dizer, quando você dá com a adrenalina a toda, você não dá espaço para a depressão, que são outros mediadores químicos. Então, falando do ponto de vista neurobiológico, tem explicações hormonais para isso. Quando você baixa a guarda, quando baixa a adrenalina, é que começam os problemas. Mas no caso da epidemia, tem muitos outros fatores, né? Quer dizer, tem desde você não cuidar da sua saúde e interromper o cuidado da sua saúde, e esse vai ser um grande problema mundial, quer dizer, a demanda represada, tanto da saúde física quanto da saúde psíquica, né? Você tem o confinamento que gerou e gera muitos transtornos para as pessoas que não estão preparadas, né? Isso também, só abrindo parênteses, é muito importante nas pessoas em home office, mas nós estamos também falando em pessoas que não estavam necessariamente trabalhando à distância, mas simplesmente confinadas. E isso, sem dúvida, que gera, no caso da pandemia, problemas de depressão, síndrome do pânico, quer dizer, pessoas que voltam a se sociabilizar, começam com pânico desde eu não estou seguro no meu lar, até vou me contaminar com doenças porque estou em contato. Então, quer dizer, e óbvio, muitos outros fatores, mas só para dar esses dois exemplos, de pessoas que entram realmente em síndrome do pânico e depressão também. Então, quer dizer, a ideia é perfeitamente previsível e, sem dúvida nenhuma, prevenível. Mas, em proporções mundiais, isso começa a ser uma epidemia paralela, né? A epidemia, eu sempre falei, desde o começo da pandemia, quando se falava nas ondas da pandemia, né? A gente falava que a primeira onda seria a Covid, a segunda onda seria o repique da Covid, a gente não imaginava que ia ter 3 ou 4, mas assim, a gente, na terceira onda, a gente falava que seriam das doenças represadas, seriam uma enorme explosão de cânceres avançados, como se provou, de infartos, porque não se controlou pressão e diabetes, de problemas represados e não cuidados. E a quarta onda, como também está se vendo, seriam das doenças psicológicas, das depressões, porque isso tudo não é que a gente é bruxo, né? Aliás, Dia das Bruxas foi há 2 dias atrás, mas é porque isso é previsível, tá? Isso precisa ser alertado e tomar medidas. Quer dizer, todos os países em que se previu que teriam um represamento das doenças não tratadas, agora estão se dando melhor do que os países que não previram isso daí. Doutor Arnaldo, o mundo mudou. Tem uma tecnocultura que está produzindo, né, transformações profundas no campo das relações interhumanas. O senhor mesmo disse, a maioria das pessoas hoje se comunica pela máquina e não pela presença física. Hoje eu vejo as pessoas pouco se interessam em encontrar. O celular tornou-se o principal espaço de comunicação e, com isso, as redes sociais, a sala de visitas, onde os encontros acontecem. Do ponto de vista afetivo, isso incentiva a não construção, o não compromisso, o não enraizamento, o não vínculo. E aí na internet a gente envia foto, a gente posta opinião, compartilha aspecto da nossa vida. O que essa cultura, né, essa cultura do narcisismo e da sociedade do espetáculo, elas avançaram para a cultura da selfie, que pode se chamar de tirania da felicidade. Você tem a obrigação de mostrar o sorriso, da alegria, satisfação, não assume os fracassos, as frustrações, é um mundo perfeito. No mundo da selfie, logo existe uma imposição sobre o bem-estar. Como é que essa cultura afeta a vida e o sentimento das pessoas, uma vez que a gente está ali
clicando, teclando o tempo todo? Isso dá margem a 15 horas de conversa e conversas com psiquiatras também. Mas veja, quando você quer ser querido, isso faz parte da humanidade, quer ser gostado, né? Quer ser pertencente a grupo, tá? Então, essa explicação de ser pertencentes a grupo tem muito a ver com o que está acontecendo também aqui no país, do ponto de vista político. Eu tenho uma teoria que, obviamente, foi desenvolvida por Freud, depois de Jung, sobre a teoria do bando. O que significa isso? É o mesmo princípio da torcida organizada. A pessoa que está sozinha, ela tem uma atitude. Muitas vezes ela não é reconhecida, solitária, do ponto de vista produtivo, uma pessoa medíocre ou mediana, que não se sobressai. Quando ela é acolhida por um grupo, ela é empoderada. E esse empoderamento da pessoa faz ela ter atitudes que sozinho ela não teria. Por exemplo, a torcida organizada que vandaliza e as pessoas começam a quebrar coisas e sozinho não quebrariam. A história das manifestações públicas, quando começam num grupo quebrar e não teriam essa atitude. E é também, muitas vezes, o que acontece na política. Pessoas sozinhas não teriam esse comportamento, né? Isso tudo é facilitado por grupos de internet, WhatsApp, Slack, nos Estados Unidos, dependendo do sua cultura, seu país, esse pertencimento e essa sua valorização no grupo começam a fazer você ter comportamentos que não teriam. Isso é do lado negativo. É lógico que do lado positivo você tem mais interações. Se você usar pelo lado positivo, você vai ter mais opiniões, discussões e aprimoramento de suas ideias, aprimoramento do seu trabalho, aprimoramento de sua produção, né? Mas, infelizmente, não é só isso que acontece quando você tem uma rede de discussão. Pode acontecer esse fenômeno que não é atual. Isso estamos falando de 80 anos atrás, já era descrito. Doutor Arnold, falando um pouquinho ainda sobre isso, a cultura moderna, ela todos os dias, com a máquina, nos oferece receitas de felicidade. Normalmente, a prescrição é consumir e aparecer. Quanto mais coisa nós temos, mais a gente aparece, mais nós somos valorizados, e, enfim, o que levaria a tal da felicidade. O mundo passou a ser movido pela máquina de consumo, fazendo com que as pessoas estejam sempre buscando atingir um ideal de vida, um ideal de mundo, de família, seja através de um carro, de uma viagem, de uma roupa. O problema é que esse ideal não chega, só chega no mundo da internet, né? A pessoa não vai se sentir feliz. Então, será que esse sofrimento individual e coletivo de querer atingir essa felicidade inatingível não seria um sinalizador de que nós estamos no caminho errado? Qual é a linha entre o caminho certo e o caminho errado? Como mudar isso? Como saber até onde eu posso ir? Vamos lá. Quer dizer, eu posso dar meu exemplo que eu aprendi com minha esposa, na verdade. Então, há 3 semanas nós mudamos de casa. Nós mudamos para um apartamento menor, ao contrário do sonho de todo mundo. Nós mudamos para um apartamento que era adequado para a gente, e não para ostentar, e não para mostrar. E nessa mudança de um apartamento maior para menor, tivemos que nos desfazer de muitas coisas. E isso gerou tanta discussão entre eu e minha esposa, que assim, aí eu aprendi. Quer dizer, se desfazer é bom, e de preferência doando para quem precisa. Então são valores absolutamente necessários, tá? Muitas vezes
Menos é mais. E esse é o tipo de aprendizado que a gente tem que voltar. Outra coisa, já existe também muitos estudos, aquela história de que dinheiro não traz felicidade. Isso é válido para a grande maioria das pessoas, mas tem algumas exceções. É lógico que se você passa fome e tem necessidade de privação das coisas básicas da vida, o dinheiro traz felicidade, com certeza. Mas quando a gente coloca o conceito de felicidade, a coisa é muito mais ampla, né? E tem muito a ver com expectativas, tá? Se você tem uma expectativa muito baixa, comprar um tênis traz muita felicidade. Se você tem uma expectativa muito alta, comprar um jatinho não te traz felicidade, porque eu vou querer uma ilha, um castelo e muito mais. Então depende muito da sua expectativa. E aí depende da sua cultura, de como, dos seus valores, então da sua resiliência, do seu altruísmo, né? Então tem muita coisa que traz felicidade muito mais do que bens. Então, por exemplo, tem outros estudos que você fazer uma boa ação, uma doação, a quantidade de hormônios liberados duram várias semanas. Ou seja, isso pode ser considerado felicidade. Então, doação pode trazer muito mais felicidade do que aparecer que está com uma foto com um monte de likes que você foi comer num restaurante chique. Então, esse é o tipo de mentalidade que a gente tem que entender e divulgar e fazer individualmente no dia a dia. Quer dizer, são conceitos básicos do que você quer da sua vida, de quem é você, de como deve ser a sociedade. Então, isso nós devemos praticar no nosso dia a dia. Quer dizer, ao meu ver, menos futilidade e mais coisas que importam. Doutor Arnaldo, você sabe, me lembrou uma coisa que a minha mãe me disse quando eu fui fazer 18 anos e meus pais iam me dar um carro e eu fui, escolhi, pensei e falei, não, eu quero esse carro. Ela falou, não, mas e me deu tipo, um carrinho, né, 1.000. Eu falei, mas como assim? Você me deu um carro 1.000, você pode me dar um carro melhor? Ela falou, não, eu posso, mas se eu te der um carro melhor, você vai querer o quê quando você tiver 20 anos, 25? Se eu te der o carro top, você não vai desejar ser sempre, você vai estar numa felicidade inatingível, porque nada vai se bastar para você. Você sempre vai querer mais. Então você pode se satisfazer com isso e você vai aprender a viver com isso aí, que é isso que eu vou te dar no momento. Isso foi de grande valia para mim. É exatamente isso que a gente estava falando. Por falar em carro, meu sonho de consumo é não ter carro. Então, no meu dia a dia, eu uso tênis e metrô. Essa é a ideia. Essa é a combinação excelente para quem pode ter isso, né? Quer dizer, então, você faz escolhas. É obviamente que o transporte na cidade de São Paulo, a média da população gasta mais de 10% da sua vida em transporte. Tá? As pessoas não pensam isso. Quer dizer, 2 horas de transporte por dia é 10% da sua vida. Ou seja, se você viver 80 anos, 8 anos você perde, entre aspas, no trânsito se locomovendo. E também já tem estudos que para cada hora no trânsito equivale a você fumar 3 cigarros. Quer dizer, então tem um monte de impactos negativos, que isso é aquele exemplo voltando para bem-estar biopsicossocial. Quer dizer, a saúde implica necessariamente também no transporte urbano. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já nós voltamos com o clínico geral, Dr. Arnaldo Lichtenstein.
Voltamos com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje conversando sobre saúde mental em tempos modernos, onde ninguém tem mais tempo para nada. Eu converso com o Dr. House Arnaldo Lichtenstein. Dr. Arnaldo, a relação médico-paciente mudou significativamente nos últimos anos. Antes, num passado ainda recente, o médico era considerado um sacerdote do conhecimento sobre a saúde e não deveria ser questionado. Com a vinda da internet, popularizou-se o conhecimento e o que se vê são muitos pacientes não seguindo as orientações dos seus médicos. Inclusive, na pandemia, nós vimos casos de que médicos eram a favor do tratamento precoce, mas seus pacientes não, e também o contrário, com pacientes se automedicando com ivermectina ou cloroquina contra a vontade do médico. Doutor Arnaldo, de que maneira o senhor enxerga essa nova relação médico-paciente? O que é que ela traz de novo? De que maneira é construído o conhecimento médico atualmente? Vale mais a experiência ou a ciência? Opa, então vamos lá. Também tem umas 10 horas aí de conversa sobre isso. Mas veja, o relacionamento médico-paciente tem que passar por confiança. O médico tem que conversar com o paciente e, com isso, adquirir confiança e explicar. Não adianta, por exemplo, você prescrever qualquer tratamento e o doente não ter condições de comprar ou não saber como usar. Então, a conversa é parte fundamental de uma consulta médica e, obviamente, examinar o doente é fundamental. Parece ridículo, mas a grande maioria das consultas não tem isso. E para isso abre um leque de discussão absurda de que os médicos não têm tempo para examinar porque ganham muito pouco, é sobrecarregado no trabalho, tem uma demanda absurda, tem vários empregos, quer dizer, tudo isso envolve também essa relação. Cientificamente também não se sabe quanto que é uma duração ideal de uma consulta, mas se acredita que no mínimo 20 minutos. Então, esse é o pano de fundo inicial. Mas vamos supor que houvesse essa situação de que o médico possa conversar, que possa examinar, que tenha tempo, que tenha local adequado para isso. Então, onde entram as informações na internet? Eu, de novo, sou otimista. Eu acredito muito no doente, nas pessoas que nos procuram, lendo na internet. Mas, de novo, a informação é diferente do conhecimento. Então, cabe ao médico orientar sobre essas informações. O que Desculpa, eu vou interrompê-lo, porque eu fiz um check-up, fui pesquisar na internet, liguei para o meu médico e falei, eu vou morrer, deu tudo, meu Deus do céu, eu estou doente. Cheguei lá e falei, não, você não sabe nem ler, o que você fica procurando? Não adianta, você tem que entender o que está escrito no resultado. Você fica procurando coisa que você não entende, informação é diferente de conhecimento, né? Exatamente. E a ideia é, primeiro, não procurar sobre sintoma, mas procurar sobre sua doença. E isso é um lado absolutamente positivo. Primeiro, eu ofereço sites confiáveis, para pacientes e não para médicos. Já dicas para as pessoas que estão nos vendo sites das sociedades médicas nacionais e eventualmente internacionais, se a pessoa lê inglês, por exemplo. Então, isso pode ajudar muito. E isso traz, primeiro, o grande produto, que o doente participe da sua saúde. Ou seja, aquela história de hierarquia de que o médico manda e o paciente obedece, já caiu por terra. Para qualquer situação, existe a decisão compartilhada. E para o paciente, para a pessoa compartilhar isso, ela precisa ter informações. E essas informações, uma delas é procurar na internet e não é só acreditar no que o médico fala. Então, eu gosto de que o doente me questione. Primeiro,
porque eu vou ter humildade muitas vezes de falar, não tenho a menor ideia do que você está falando, eu vou ler, ou não é bem assim, isso daqui é baseado nisso, nisso e nisso, e não nisso, nisso e nisso. Então, o ponto da virada que houve na medicina foi na década de 90, no Canadá, de novo, no Canadá, onde surgiu a medicina baseada em evidência. O que significa isso? Conhecimentos que se acreditavam verdadeiros caíram por terra a partir de exames bem conduzidos, bem feitos. E a partir daí, o conhecimento de um médico passou a ser muito pequeno em relação ao conhecimento da Terra, da humanidade. Ou seja, a medicina baseada em evidências superou a medicina baseada em experiência própria. A arte da medicina hoje em dia é adequar essas evidências científicas para aquele seu paciente. E isso que o médico tem que fazer no seu dia a dia. Porque nem todos os trabalhos científicos englobam aquele seu paciente com aquelas suas características. Então, a arte da medicina é juntar a evidência científica com a experiência e com as condições específicas de cada paciente. Então, isso transforma uma coisa muito mais ampla a medicina. O sacerdócio, a palavra sacerdócio veio de coisas não tão boas hoje em dia. Significa abnegação do médico dia e noite para o seu paciente. Isso é bom que tenha, mas ele, lembre-se, é um profissional que precisa viver do seu trabalho. Então, ele precisa ser bem remunerado pelo que faz, e não simplesmente a doação como um padre franciscano. Então, isso não se aplica necessariamente à medicina hoje em dia. E isso tem que ser mudado e tem que ser encarado como um profissional, que tem que ter competência e que tem que ter dedicação ao seu paciente. Também essa mescla é uma arte hoje em dia na medicina. Doutor Arnaldo, muito se tem difundido o termo independência médica, onde o médico pode fazer de tudo para salvar a vida ou aliviar o sofrimento do paciente, inclusive prescrevendo medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada. A ivermectina e a cloroquina são os exemplos mais recentes. Doutor Arnaldo, até onde pode ir essa independência médica para salvar a vida de um paciente e qual é a responsabilidade do médico ao receitar remédios ou tratamento que não funciona e que podem acarretar a morte do paciente? Veja, nós temos, primeiro, o médico não é James Bond, não tem licença para matar o 007. Tá? Então, isso é uma coisa super importante para a gente conversar. Bom, então vamos lá. Então, o médico não tem licença para matar e pode... Dentro da medicina, existem alguns princípios. O primeiro princípio é o do bom samaritano. O que quer dizer isso? O desejo de ajudar e estar junto com o seu paciente. Tá? Mas isso não pode infringir, por exemplo, o que os aforismas de Hipócrates, pensando em 2.500 anos atrás, que é, primeiro, a número 1 é não lesar. Então, muitas vezes entra-se em choque da sua necessidade e a sua desejo do bom samaritano de ajudar o doente, como não lesar. E para isso que existe a medicina baseada em evidência. E por isso que o médico precisa estar atualizado e lendo artigos e saber ler artigos de qualidade. Então, o médico não pode tudo justificando as suas boas intenções, né?
as boas intenções de bem intencionados, o inferno está cheio, né? Então, esses conceitos precisam ser, no dia a dia, muito bem ter esse discernimento sobre a vontade de ajudar, de ter evidências para isso. Muita gente passou a dizer que o lado positivo da pandemia, se é que podemos dizer assim, foi um uso maior da tecnologia no acesso à saúde. Diante do exílio que o coronavírus impôs ao mundo, grande parte das pessoas teve de se adaptar às telas dos computadores, dos smartphones, para acessar todo tipo de serviço, inclusive os médicos. A telemedicina veio para ficar? Como é que fica o exame presencial? Sim e não. O exame físico, né, o contato com o paciente é essencial. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina fala que numa primeira consulta é fundamental o contato presencial. Agora vamos pensar em situações de pessoas no interior onde não tem muito acesso médico, onde tem poucos médicos não especialistas numa doença e que precisa-se de uma orientação tanto para médicos quanto para pacientes. Aí a telemedicina, e já existe isso, até num conceito de segunda opinião, a telemedicina é fundamental. Então, não só no contato para resolver problemas, como para congressos médicos. Então, hoje, muitos congressos médicos são à distância. Reuniões de trabalho são muitos à distância. E isso vai economizar absurdamente dinheiro e tempo. Mas mesmo, por exemplo, em congressos médicos, eu acredito que, para mim, nessa fase da vida, a melhor coisa dos congressos médicos não são as informações, porque isso você pega pela internet, mas são os contatos, as conversas das entrelinhas, a tomar o café, que eu não tomo, mas tomar a cerveja eventualmente com colegas. Então, essa ideia do contato físico, de colocar coisas nas entrelinhas com o paciente, é observar a linguagem corporal e não só a linguagem verbal. Isso é super importante nas relações humanas. Você consegue perceber informações não pela fala do paciente, mas pela postura do paciente. E isso nunca vai ser substituído na telemedicina. E aí, a partir daí, nós temos de novo que ter o discernimento onde ela vai ser útil e quando ela vai ser útil. Mas com certeza não vai ser sempre. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o clínico geral, Dr. Arnaldo Lichtenstein. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, falando sobre saúde e bem-estar num mundo polarizado e hiperacelerado. Eu converso com o médico clínico geral, Dr. Arnaldo Lichtenstein, o nosso Dr. House. As chamadas Realtechs têm alavancado inovações por meio da telemedicina, continuando um pouquinho o assunto do bloco anterior, da inteligência artificial, da gestão, do relacionamento com os pacientes, além de planos de saúde ditos mais econômicos, que podem resultar na ampliação do acesso à saúde. O número de Realtechs saltou significativamente nos últimos anos. Essas Realtechs, elas podem realmente revolucionar a relação paciente com o exame preventivo e democratizar o acesso à saúde privada sem que as famílias tenham que pagar uma fortuna. O senhor está fazendo uma novidade dessa, né? Quais os desafios que essas empresas ainda têm pela frente para conseguir passar por aqui? Veja, realmente aí eu tenho um conflito enorme de interesses, porque nós criamos realmente, eu e 3 colegas, uma empresa que justamente tenta ajudar na solução desse problema. Então vamos voltar um pouquinho atrás. Quer dizer, eu faço isso, e daí que a gente criou a empresa já há décadas.
a gente estuda não só o que tem de ciência na promoção da saúde, ou seja, que exames pedir de check-up, entre aspas, e isso é uma verdadeira ciência, que a gente vê que isso encarece muito planos de saúde ou a saúde como um todo. Quer dizer, o que tem de evidências para cada exame que o médico pede. Isso daí os médicos não aprendem e já existem respostas para isso. Então a gente estuda isso há décadas e já publicou vários trabalhos a respeito. Tá? E a gente pede muito mais exames do que deve e pede exames errados mais do que deve, que geram absolutamente ansiedade e desvio de rotas e pedidos de mais exames para tentar esclarecer esse exame que foi pedido errado. Existem dezenas de exemplos com isso. Então, voltando à sua pergunta, o que fazer a respeito? Então, a gente tentou realmente dar uma solução para isso. A gente é um grupo que estuda isso e a gente desenvolveu, basicamente, uma ideia, assessorado por inteligência artificial, de que exames e de que perguntas, mais do que exames, a gente deve fazer para cada paciente para se fazer um check-up. Por exemplo, quando uma pessoa vai para um cardiologista e vai fazer um check-up, o cardiologista tende a pedir muito mais exames da área cardiológica e deixar de pedir exames e fazer perguntas de outras áreas em que já existem evidências que merecem ser abordadas. Então, a gente, grosso modo, existem 5 ou 6 linhas de abordagens num paciente com um check-up. Então, existe o cardiovascular, sem dúvida, existe o oncológico, quer dizer, pesquisar alguns tipos de câncer, existe do ponto de vista metabólico, para ver sua glicemia, seu peso, existe do ponto de vista comportamental, e isso é muito importante, psicológico, a triagem de depressão, ansiedade, existe de comportamento sexual, álcool, drogas, lícitas e ilícitas, existe infecções a serem rastreadas, inclusive sexuais, ou seja, são várias áreas que os especialistas muitas vezes relevam por não ter conhecimento. E basicamente o que a gente fez foi reunir todas essas áreas em poucas perguntas e muito poucos exames para cada idade, para cada situação de vida pessoal e familiar. E isso através de um questionário super simples que demora 10 minutos inicialmente. A inteligência artificial ajuda muito na compilação rápida desses dados, indicando quantos exames e quais exames e qual sua periodicidade a ser feita. Esse que foi o pulo do gato que a gente está lançando no mercado, infelizmente ainda não individual, mas a nível de empresas, tanto empresas mesmo quanto empresas de saúde. Então, isso, as primeiras experiências que a gente teve, deu absolutamente certo, a ponto de, por exemplo, uma das empresas que a gente fez isso, mudou, através dos seus recursos humanos, posturas dentro da empresa, em termos de atividade física, alimentação e condutas em termos de ansiedade dos seus funcionários. E é essa a nossa realização de que a gente pode contribuir. Estamos também em negociação com o SUS, com uma cidade da Grande São Paulo, por exemplo, para modificar, por exemplo, a sua estratégia de saúde. Ou seja, eu acho que isso é um embrião e, obviamente, pensando grande, para mudança de postura de médicos e de empresas em relação a como lidar com a saúde. Muito bom. Falando nisso, nós estamos vivendo tempos confusos.
tempos de incertezas, de inseguranças, de dúvidas. Contudo, as buscas humanas são as mesmas: segurança, confiança, vínculo, relações, né, dignidade, respeito. E aí eu pergunto, Dr. Arnaldo, como responder a essas buscas fundamentais num tempo em que hipervaloriza o prazer, as sensações, o imediato e, obviamente, o superficial? A fórmula da felicidade, que valia em tempos outrora, ainda vale hoje? Vale, vale. Quer dizer, o importante são os seus valores, né? Quer dizer, nem todas as pessoas pensam iguais, têm os mesmos valores, e isso que faz a multiplicidade com o crescimento de uma sociedade enquanto todos, né? Se todos pensassem iguais, seria muito chato, né? A ideia é a diversidade, e isso a gente teve exemplos muito grandes em várias áreas, mas em especial, por exemplo, na universidade, na faculdade de medicina que eu dou aula, por exemplo, as cotas, a diversidade está aumentando de maneira positiva. A gente tem que começar a pensar fora da casinha, da nossa casinha. O que significa isso? Ampliar os horizontes em visão de mundo, em visão da sociedade. E isso pode incorporar valores que a gente não tinha. A diversidade é utilíssima para o crescimento. E se as pessoas pensarem assim, as pessoas vão crescer enquanto pessoas. Crescer na sua visão de mundo e crescer até em o que quer de mundo para si e para o mundo, e mudando alguns parâmetros de felicidade. É aquilo que a gente tinha discutido antes, né? A expectativa tem muito a ver com a felicidade. Então, se você mudar essa visão de mundo, talvez você mude também a sua felicidade, ou quando você atinge sua felicidade, e a partir daí a gente vai ser menos úteis, né? E vendo o que realmente importa. Para a gente terminar, doutor Arnaldo, os tempos mudam, os tempos mudaram, mas a busca pela felicidade se mantém fiel ao desejo humano. Humanamente, nós ainda somos os mesmos. Nós buscamos amar e ser amados e ser felizes. A gente sabe que a felicidade é um estado de espírito, de valor, e não existe estado de felicidade permanente. Eu pergunto, existe felicidade para todos? Existe mesmo. Quer dizer, é possível ser feliz mesmo havendo fome na África, né? Quer dizer, pessoas muito altruístas poderiam falar: não dá para ser feliz enquanto tem fome na África, enquanto as pessoas perto de mim passam fome. Dá para ser feliz, e se você fizer ações sociais, você pode ser mais feliz ainda. As pessoas podem também ser felizes com necessidades, né? Mas isso é mais difícil, concordo, mas as pessoas podem ajudar umas às outras. Existem alguns conhecimentos, inclusive judaicos, que falam que sempre vai haver alguém superior a você e inferior a você. Então pense o quanto você não pode ser prepotente, porque tem alguém superior a você, e não precisa ser um coitado, porque tem pessoas pior situação que você. Seja humilde e ajude as outras pessoas, isso pode ajudar bastante. Doutor Arnaldo, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer essa aula de saúde, de bem-estar, como viver bem, de sensibilidade, principalmente de altruísmo e de amor ao próximo. Foi um prazer conversar com o senhor e volte quando quiser. Estou sempre à disposição e pode ter certeza que o prazer foi meu. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.